Olá, confira as notícias que foram destaque esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB lança aplicativo de denúncia e combate à Caixa 2 eleitoral. Criada a Comissão de Defesa do Rio São Francisco. CNJ atende pedido da OAB e suspende ponto facultativo em Tribunal do Pará. E mais, TRF da 5ª Região reforma entendimento após manifestação da OAB e advogado condenado por parecer em licitação é absolvido. OAB discute contratos do BNDES. E você vai conferir uma matéria especial sobre o vínculo entre a OAB e o advogado e a liberdade de associação profissional. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. As eleições municipais de outubro contarão com um reforço no combate a crimes eleitorais. Advogado. Os detalhes você confere com Joana Colares. Na liminar do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Emanuel Campelo afirma que a suspensão de prazos e audiências no tribunal pode resultar no atraso do cumprimento de metas do CNJ, principalmente nos juizados especiais, onde existem audiências agendadas para 2018. Para o presidente da Ordem no Pará, Alberto Campos, a decisão prejudica o andamento dos processos. Desde a gestão passada, nós, enquanto instituição, estamos acompanhando o desempenho de todo o judiciário paraense, estadual, federal, trabalhista.
E temos percebido, notadamente no estadual, uma dificuldade muito grande em cumprimento daquelas metas estabelecidas pelo CNJ. O ponto facultativo foi determinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A justificativa é que no mês de julho há uma diminuição do trabalho em razão das férias escolares, quando boa parte da população viaja. Nós não podemos admitir, enquanto advogados, enquanto integrantes do sistema OAB e como cidadãos mesmo, que o judiciário, que já está com uma demanda acumulada de processos de muito tempo, se dê ao luxo de folgar às sextas-feiras. De acordo com a OAB, que fez o pedido de suspensão da portaria ao CNJ, a sociedade, já prejudicada pela lentidão do sistema judiciário brasileiro, é quem sofre com a suspensão dos serviços. E logo depois do intervalo, a OAB cria a Comissão Nacional de Defesa do Rio São Francisco. Voltamos em instantes. A Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB está trabalhando a todo vapor pela valorização da mulher na advocacia. Em encontro com as presidentes das comissões de mulheres das seccionais, discutiu temas como o combate à violência contra a mulher, os direitos da mulher, a inclusão feminina na advocacia, além de ações para a implementação do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Já percebemos que o trabalho tem sido positivo com resultados. De início, a introdução do sistema de cotas dentro do regulamento da OAB, de eleições que ocorreram em outubro. Nós saímos do percentual de participação de 15% das mulheres advogadas no sistema da OAB em ocupação de cargos e subimos para 37%. Entretanto, nós pagamos, em média, 48% das anuidades do Conselho Federal. Portanto, queremos incrementar mais ainda esse número com a participação maior na política da ordem de todas as nossas colegas. Por isso que precisamos ter um diálogo contínuo com as nossas seccionais, fomentando essa participação política e, ao mesmo tempo, realizando os trabalhos que nós temos que cumprir, que dizem respeito às diretrizes trazidas no Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Buscando cumprir seu papel social, a Ordem dos Advogados do Brasil procura desenvolver ações e debater temas relevantes para a sociedade. Nessa perspectiva de discussão dos interesses sociais, mais uma comissão foi criada e dessa vez para socorrer o Rio São Francisco. O Velho Chico, como é mais conhecido, tem papel social e econômico fundamental para o Nordeste brasileiro. Veja na matéria de Ana Paula Souza. Um ato para ajudar a salvar o rio que pede socorro. O presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, cria a Comissão Nacional de Defesa do Rio São Francisco. A comissão foi criada pelo Conselho Federal da OAB durante o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, em Juazeiro, na Bahia, no início do mês. Na ocasião, foram discutidas perspectivas, soluções e a situação da bacia hidrográfica do rio, que vem enfrentando graves problemas. Especialistas no assunto alertaram sobre a situação do rio e o que é necessário para salvá-lo. O Rio São Francisco hoje, a água que ele possui é ínfima em relação ao que ele tinha há 30, 40 anos. Hoje os seus tributários, os rios que alimentam o São Francisco, que são a caixa, né, que avolumam o rio, eles são abarrotados de esgotos domésticos. Em Minas Gerais, a maior poluidora do estado é a concessionária de serviço público, que ao longo de décadas acabou com muitos dos afluentes do São Francisco. O São Francisco tem uma extensão de mais de 2.800 quilômetros, passa por 5 estados e 521 municípios. É vital para o Nordeste e para o Brasil, pois tem importância social e econômica. Além da poluição e do uso desregrado de suas águas, o São Francisco enfrenta uma escassez que aumenta a cada ano. A perspectiva de morte do rio está colocada
quando projetos de desenvolvimento da Bacia do São Francisco prioriza o uso intensivo dos seus bens naturais, o uso intensivo e conflituoso das águas, o uso intensivo dos solos da Bacia do São Francisco, o uso intensivo dos seus biomas e o uso intensivo das populações que aqui habitam e que são exploradas de diversas formas. Mas para os especialistas, há ainda a esperança de vida para o São Francisco. Um dos caminhos defendidos é a moratória. É preciso imediatamente decretar uma moratória do São Francisco. Barrar todo e qualquer licenciamento de retirada de água do São Francisco. Essa seria a primeira ação a ser feita, uma moratória das águas do São Francisco. Parar com o licenciamento de uso de águas. Depois, é preciso pensar no saneamento da bacia, saneamento ambiental, com os diversos aspectos que envolvem um saneamento ambiental. A questão de abastecimento de água das populações, a questão do esgotamento, coleta e tratamento do esgoto, não jogar esgoto não tratado no São Francisco, a questão da coleta e tratamento dos resíduos sólidos e a questão de trabalhar os diversos tipos de insetos, as infestações de insetos que existem na bacia que têm contaminado e provocado vários problemas de saúde na população de São Francisco. Atualmente, o São Francisco divide-se em partes onde ainda se pode ver beleza e vida e lugares onde o rio já deixou de existir. Na região do Vale do São Francisco, entre os municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, o volume do rio já diminuiu bastante. Aqui, nesse ponto do rio, em Juazeiro, na Bahia, é possível perceber o quanto as águas do rio secaram. Antes, o nível chegava até aquele ponto e hoje podemos ver o quanto o rio secou. Quem defende o rio se mostra totalmente contrário à transposição do São Francisco. A alegação é de que o rio está com baixa vazão. O gestor ambiental e membro do Comitê da Bacia do São Francisco, Almax Luiz Silva, fala dos principais pontos onde o problema ocorre. O maior problema hoje, com certeza, do São Francisco é a baixa redução na vazão de Três Marias, em Minas Gerais, e em Sobradinho, aqui na Bahia. A solução é se cumprir as regras e o instrumento chamado outorga, que é quem dá o direito para essa pessoa retirar a água do rio, seja essa água superficial ou subterrânea. No Brasil, praticamente, não temos uma regra fixa e o rio entra em colapso pela crise hídrica e as pessoas continuam tirando a mesma quantidade de água e aí não tem um suporte. O conselheiro federal da OAB Bahia, Jefferson Jorge de Oliveira Braga, foi um dos indicados para integrar a comissão e falou como deverá ser o trabalho. Tem como objetivo principal mobilizar todos os estados diretamente envolvidos, né, nessa questão que dependem do Rio São Francisco, porque existem atividades isoladas e que não repercutem nacionalmente, né? É preciso fazer a consciência da população brasileira, como todo, entender que o rio não apenas diz respeito aqui ao sertão da Bahia, Sergipe, né? Mas é uma questão, inclusive, não só social, mas econômica, e afetará todo o Brasil se o rio realmente vier a morrer, como já se anuncia. A Lei 8.906, de 1994, conhecida como Estatuto da Advocacia, estabelece no artigo 2º que o advogado, no exercício da profissão, é inviolável por seus atos e manifestações. Contudo, 22 anos após a aprovação desse direito, muitos advogados ainda são punidos por suas manifestações. Foi o que aconteceu no Ceará, em um processo sobre licitação. A OAB Nacional atuou como assistente no recurso de apelação para que o operador do direito fosse absolvido na segunda instância. A reportagem é de Joana Colares. O advogado foi condenado em primeira instância por emitir pareceres em processos licitatórios. O Procurador Nacional das Prerrogativas, Charles Dias, analisou o caso. É inadmissível que, no Estado Democrático de Direito, onde você trabalha uma democracia, uma liberdade num processo político, o advogado seja tolhido
do seu exercício de profissão. E o que é mais grave, ele seja ameaçado com a perda da sua liberdade física. O advogado que exerce a função de subprocurador em uma prefeitura no estado do Ceará foi condenado após a constatação de fraude na aquisição de alimentos. A OAB Nacional atuou como assistente no recurso de apelação analisado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E o advogado foi absolvido. A decisão recentemente obtida pela Procuradoria Nacional de Defesa da Prerrogativa, ela tem uma característica pedagógica, porque ela transmite à advocacia a certeza de que o exercício livre e desassombrado da atividade profissional vai ser garantido pelo Poder Judiciário. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é muito preocupante. Existe uma tendência de tentar colocar a advocacia submetida aos demais atores no processo judicial. E quando se faz essa prática, se faz um atentado terrível e drástico ao Estado Democrático de Direito. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas segue na luta para preservar o exercício da profissão. A defesa das prerrogativas é algo que se faz de forma dioturna, constante. Não se pode em nenhum momento arrefecer essa luta, porque a prerrogativa é o que há de mais caro para o cidadão brasileiro. A prerrogativa que se corporifica na pessoa do advogado, na verdade não é do advogado, é do cidadão. E no próximo bloco, a OAB discute contratos do BNDES com o Ministério da Transparência e uma matéria especial sobre liberdade de associação profissional. Voltamos já! O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, se reuniu com o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, para falar sobre contratos de financiamento do BNDES. Confira. Para a OAB é necessário que as informações completas sobre os contratos de financiamento sejam de conhecimento da sociedade. De acordo com o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, a ideia agora é formalizar esse pedido de informações diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O requerimento ao BNDES será feito com base na Lei de Acesso à Informação, que visa garantir à sociedade o conhecimento detalhado dessas transações. O encontro foi realizado no gabinete do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, em Brasília. Você já ouviu falar sobre o direito constitucional de livre associação profissional? Esse direito não pode ser confundido com a relação que o profissional tem com sindicatos e conselhos de classe. Agora você vai ver uma reportagem especial feita pela repórter Ana Paula Souza, que explica como é o vínculo do advogado com a OAB e como essa relação não se mistura com o direito de associação profissional. A Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã porque nasceu em resposta às reivindicações da sociedade por mudanças estruturais após anos de governos militares. Seu aspecto democrático significou a conquista de vários direitos trabalhistas e sociais. Um deles é o direito à livre associação profissional ou sindical. A Constituição assegura a todos os cidadãos o direito de livre associação, seja em sindicatos, seja em associações de classe, associações de cunho profissional, enfim, trata-se de uma liberdade plena, um direito fundamental que está previsto não só no artigo 5º da Constituição, como também no artigo 8º, no que diz respeito aos trabalhadores e empregadores para criarem as suas associações de classe. É fundamental, no entanto, entender a diferença entre associações profissionais e sindicatos, pois essas categorias têm conceitos e funções diferentes. As associações atuam para auxiliar os profissionais e estudantes com atividades que agreguem valor aos seus currículos. Realizam ações para reciclar o conhecimento, como cursos, palestras, congressos e jornadas e demais eventos científicos. Já os sindicatos trabalham para verificar a jornada ideal de trabalho do profissional, piso salarial, acordos anuais, faz prevalecer todos os direitos trabalhistas garantidos na CLT. Nessas duas categorias, o profissional escolhe se quer manter um vínculo com as organizações. Tanto o sindicato quanto as associações, a filiação é facultativa, ainda que em relação ao sindicato ele represente toda a categoria, seja econômica, seja profissional. Mas no caso das associações, que estão previstas no artigo 5º, a filiação é facultativa. Ninguém pode ser obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a qualquer associação.
Existem ainda os conselhos ou entidades de classe que regulam, orientam, fiscalizam a atividade profissional e julgam, em último grau de recurso, procedimentos éticos e administrativos. São autarquias que atuam como um serviço público descentralizado dos entes federados, dotado de personalidade de direito público, sujeito ao controle do Estado por órgãos como Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União. A atuação dos conselhos se assemelha à da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não pode ser confundida por se tratar de uma autarquia peculiar. De acordo com a lei e com os julgados do Supremo Tribunal Federal, a OAB não é uma entidade da administração indireta da União, e sim uma instituição sui generis, ou seja, de gênero próprio. Trata-se de um serviço público independente com categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas do direito brasileiro. A OAB, embora tenha sido criada por lei específica, tenha personalidade jurídica própria e seja capaz de se auto-administrar, não se iguala aos demais conselhos de classe, pois sua finalidade não está totalmente vinculada a questões corporativas e institucionais. Diferentemente dos conselhos de classe, a OAB não está sujeita ao controle do Estado. Com esse papel diferenciado, a OAB não é vinculada aos órgãos de controle, tipo CGU, tipo TCU, mas ela tem um controle interno e sujeita também a outros tipos de controle, né? Dentro da classe, dentro da sociedade. Mas ela não está vinculada a isso. Os funcionários não são estatutários, eles são seletistas, né? Não são contratados mediante concurso público, por imposição legal. Não existe essa determinação e vários outros tipos de diferenças. Toda essa questão está sendo questionada em recurso com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que pede a inconstitucionalidade da suspensão do exercício profissional por falta de pagamento das anuidades previstas no Estatuto da Advocacia. O recurso defende que essa suspensão viola a garantia constitucional de liberdade do exercício de trabalho, ofício ou profissão. Em artigo publicado pelo site jurídico Migalhas, o diretor-tesoureiro da OAB, Antônio Oneildo Ferreira, explica a natureza do vínculo entre advogados e a OAB e por que essa relação não é inconstitucional. Que a natureza jurídica do vínculo do advogado com a OAB, ele é de sujeição e ele é uma relação como componente da qualificação exigida para o ingresso na advocacia e para o exercício profissional da advocacia. Essa relação deixa claro que o exercício da advocacia só é possível por meio da inscrição na OAB e não apenas com o título de bacharel em Direito. O bacharel em Direito, ele é um bacharelado comum, como qualquer um outro, que habilita quem concluiu a exercer a profissão em várias áreas, tipo fazer um concurso para delegado, fazer um concurso para magistrado, fazer um concurso para o Ministério Público ou prestar o exame de ordem e atendendo outros requisitos, tipo a idoneidade moral, que diz não ter sido envolvido ou condenado com crimes infamantes, são os crimes contra a fé pública, falsidade ideológica, estelionato, crimes hediondos. Então, ele atendendo outros requisitos que dizem com a idoneidade moral e com a aprovação no exame de ordem, ele faz o requerimento e se inscreve na OAB. Portanto, essa relação, esse vínculo, essa inscrição não é de natureza associativa. Para a OAB, é fundamental que esses conceitos sejam incorporados pela sociedade. A importância disso é que no momento em que esclarecemos, que definimos essa natureza jurídica do vínculo, nós conceituamos a instituição para estes aspectos e nós também diferenciamos a profissão e a instituição em relação a outras entidades de classe. E por hoje é só. E para visitar as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, basta colocar CFOAB. Confira também o nosso site oab.org.br. Semana que vem a gente se encontra. Até lá!